Chegamos em mais um dia daqueles que vocês curtem, né? Hoje vamos analisar aqui cenas mesmo. Peguei uns trechos do primeiro episódio de Tokyo Revengers e algumas cenas aqui exploraremos mais a fundo. Vamos ter termos legais, palavras. Inclusive, essa série é boa para estudar, hein? Porque ela é mais do cotidiano, não tem tanta coisa absurda, né? Apesar de ter aquela ideia de viagem no tempo. Tudo acontece meio no cotidiano, então tem bastante coisa bem do dia a dia, bem do informal, eu acho legal para estudar. Então, como que vai rolar aqui? Eu vou tocar a cena uma vez, só uma vez, sem repetir. Vou explicar tudo que está sendo falado nela. Se tiver palavras que precisa abordar mais, eu pego e dou os exemplos aqui separadamente. Se tiver pontos de gramática que a gente precisa abordar mais, a gente assiste uma vez. Vamos fazendo a análise completa e daí a gente volta e assiste de novo. Vamos lá, primeira cena. Preste atenção, veja se você consegue entender alguma coisa e vamos lá. 中学時代付き合った人生唯一の彼女立花ひなたが死んだらしい。 Declarações polêmicas. Quem assistiu a série vai lembrar. Mas é o seguinte, vamos lá. De pouco a pouquinho em pouquinho. 中学時代付き合った人生唯一の彼女立花ひなたが死んだらしい。Por partes. 中学時代 Jidai é de época, um período. Se eu estou falando de Chugaku, eu estou falando do ensino fundamental. Fundamental 2, para ser mais específico. Chugaku Jidai, então na época de ensino fundamental, tsukiatta. Esse tsukiatta vem do verbo tsukiau. A gente já vai ver mais exemplos dessa parte. Mas um dos sentidos dele é de namorar. Se eu pego tsukiau e coloco no passado, vai virar tsukiatta. Ou seja, namorei, só que ele está falando mais coisas ainda. Jinsei yuitsu. Jinsei é vida e yuitsu significa único. Yuitsu no kanojo. Partícula no, para quem não lembra, ela pode linkar as coisas. Então eu estou ligando yuitsu, único, com kanojo, namorada. Então é a única namorada da vida. Jinsei yuitsu no kanojo. Eu namorei, que eu saí na época de ensino fundamental, a única namorada da minha vida, e ele fala o nome dela, Tachibana Hinata. A Tachibana Hinata. Ga vai falar alguma ação relacionada a ela. Shinda. Shinu significa morrer. Se eu coloco esse verbo no passado, shinda e shindarashi. Nesse caso aqui dá pra gente entender como algo que parece que aconteceu, né? Vou até colocar aqui, ó. Parece que ela morreu, ou tipo, eu ouvi dizer que aconteceu isso, né? Porque se eu não me engano, no contexto aqui da série, ele vê no jornal, ele fica sabendo por uma notícia que essa menina morreu, porque ele não tinha mais contato com ela e tal. Mas é esse o sentido. E eu separei aqui alguns pontos para a gente aprofundar um pouco mais, vamos ver mais exemplos, e daí a gente volta para essa frase. Primeiro, tsukiau. Eu comentei que pode ter esse sentido de namorar, de sair com alguém, como nessa frase aqui. Kanojo to wa koukou no toki kara tsukiatteru. Particular wa, em relação a alguma coisa. Nesse caso, estamos falando de kanojo to. Kanojo, namorada. Kanojo to, com ela. Eu estou fazendo alguma coisa com ela. Dá pra você pensar assim. Porque aqui tá falando sobre tsukiatteru. Tsukiau, namorar. Mas tsukiatteru, estar namorando, né? Pode ser um período contínuo da ação, digamos assim. Porque eu comecei a namorar e continuo namorando com ela. Tsukiatteru. Nesse caso dá pra usar. Aqui nós temos koko no toki kara.
Toki pode ser tempo ou quando alguma coisa, muitas vezes dá para entender também. Como tem a partícula no aqui, linkando as partes, koko, ensino médio. Portanto, koko no toki, época de ensino médio, tempos de ensino médio, kara, desde essa época. Kara pode ser um a partir ou desde alguma coisa. Tsukiatteru, estou namorando, namoro desde a época do ensino médio com ela. Kanojo to wa koukou no toki kara tsukiatteru. Eu namoro com ela desde o ensino médio, desde a época de ensino médio. Só que esse tsukiau, além de namorar, ele pode ter um sentido de acompanhar alguém em algo também. Kaimono ni tsukiatte kurenai? Você não me acompanha nas compras, você não pode me acompanhar nas compras. Kaimono, compras. Então, kaimono ni tsukiatte kurenai. Quando a gente tem esse kurenai junto a algum verbo, ele tem uma nuance de você não me faz esse favor, você não poderia fazer isso por mim? Será que você não poderia fazer isso por mim? Qual que é a estrutura aqui? Tsukiau, namorar ou acompanhar, como nesse caso, foi colocado na forma T. O que é forma T? Tem uma aula sobre isso no nosso curso grátis aqui no canal. Foi colocado na forma T junto ao kurenai, que tem esse sentido que eu estava comentando. Você não pode fazer isso por mim? Será que você não poderia fazer isso por mim? Tsukiatte kurenai, não pode me acompanhar. E estou indicando com ni, nesse caso, o que é que acompanha. Kaimono ni tsukiatte kurenai, você não pode me acompanhar nas compras? E eu coloquei aqui outro exemplo com yuitsu. Olha que dark essa frase. Kare wa watashi no yuitsu no tomodachi desu. Kare wa falando sobre ele. Watashi, eu. Só que aqui a partícula no tá ligando yuitsu, único, com eu. Então é o meu único. Watashi no alguma coisa, estou falando sobre alguma coisa minha, né? Watashi no keitai, o meu celular. Watashi no yuitsu, o meu único. Só que aqui a partícula no está linkando com outra coisa também. Tomodachi, amigo. Então, watashi no yuitsu no tomodachi, o meu único amigo. E temos o des no final da frase, que pode afirmar algo de uma forma um pouco mais polida. Kare wa watashi no yuitsu no tomodachi desu. Ele é o meu único amigo. Oh, coitado. E aqui também, vamos voltar ali para a frase, que a gente já viu bastante coisa. Vamos voltar para a frase que nos levou para essa análise. 中学時代付き合った人生唯一の彼女。A única namorada da minha vida que eu namorei na época do ensino fundamental. Então aqui apareceu yuitsu e apareceu o tsukiatta. Só que no final ele fala dela, né? Tachibana Hinata ga, alguma ação relacionada a ela, shindarashi. Parece que ela morreu. Ouvi dizer que ela morreu. E eu coloquei mais dois exemplos. Como eu estava explicando, o rashi ele pode ter um sentido de parece que alguma coisa. Então mostra uma informação que a pessoa ouviu. Eu estava comentando com vocês que, se eu não me engano, ele escuta no jornal, lá no contexto da série. Ele fica sabendo por notícia que a namorada dele da época da escola morreu. Dois exemplos com esse mesmo uso, então. Konya no ibento wa 中止になったらしいですよ。今夜のイベント。Partícula no, ligando konya, esta noite, com evento, evento. Ou seja, o evento desta noite. Wa, o que tem em relação a ele? 中止になった。中止になった。中止é de cancelamento. Então ele se tornou cancelado. Como assim se tornou cancelado? É que esse nata ele vem de naru. Naru, que é virar, se tornar. Então, alguma coisa ni naru seria virar alguma coisa ou passar a ser
blá blá blá. Então, chushi ni natta, se pegar bem ao pé da letra, ele passou para esse estado de cancelamento, digamos assim. Foi cancelado, né? Dá pra gente adaptar a tradução, eu só estou explicando a estrutura. Chushi ni natta foi cancelado, mas depois do verbo tem aqui o rashi. Então parece que no final o des, afirmando alguma coisa, e tem até um yo, que dá pra gente adaptar como se fosse um viu, por exemplo, em português. Viu, parece que o evento dessa noite foi cancelado. Não necessariamente ele muda a tradução, mas algumas vezes dá uma ênfase a mais no que está sendo falado. Konya no ibento wa chushi ni natta rashii desu yo. Parece que o evento dessa noite foi cancelado. Beleza? Rashi no sentido de parece que algo. Tanaka-san wa América e iku rashii. Tanaka-san wa, falando sobre o Tanaka-san, o que que tem? América e iku. Estou indicando com e para onde que ele vai. Iku significa ir. América e iku vai para os Estados Unidos. Rashi, parece que eu ouvi dizer que ele vai para os Estados Unidos. Pode ter essas traduções. Voltando aqui para a cena, Shinda rashi, parece que morreu. Então, ouvi dizer que morreu. Uma pequena fala, né, um trechinho nos levou aí a uma análise profunda. Vamos ouvir de novo. 中学時代付き合った人生唯一の彼女立花ひなたが死んだらしい Certo? Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.